Pessoal. Bom, o professor Bruno está aqui presente sobre a aposentadoria especial do servidor público, um tema muito bacana, com a súmula vinculante 33, e ele é o expert aí no assunto. Ele tem um site, previdenciadoservidor.com.br, não é? E lá tem várias dicas aí para gente. Então, passo a palavra aqui para o professor Bruno. Obrigado a todos. Agradecer aí o Dr. Paulo por estar nos convidando. Eu sempre digo que é válida toda a iniciativa que vise estar discutindo previdência de servidor público, seja diretamente com os maiores interessados, os servidores, seja com aquelas pessoas que podem fazer a felicidade deles, né? Eu vi a doutora Amanda se questionando aqui antes, que ela passa na cidade e vê aquele pessoal sentado na calçada, o que eles estão fazendo? Com certeza a maioria é servidor público. Se aposentou e está ali vendo o tempo passar, né? Até porque o servidor público ele carrega uma pecha muito grande, né? De alguém que, na verdade, o servidor carrega aquela pecha de alguém que só se aproveita da vida, né? Porque todo mundo diz que o servidor não trabalha, não trabalha, não trabalha, e quando ele aposenta, ele também não trabalha. Então, ele sempre traz isso consigo. Mas falar de aposentadoria de servidor é um pouco complicado, principalmente com a pressão dessas meninas aqui, viu? A pressão dela é grande, ela, já está ela por aqui, ó, chegando com o papelzinho dela, acompanho ela o dia inteiro fazendo pressão. A colega dela já falou para mim assim, ó, eu vou te dar uma colher, você tem 5 minutos para falar. Mais do que os outros. Falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos tentar. Senhores, a previdência do servidor público e falar de aposentadoria de servidor público é um pouco diferente de tudo que os senhores conhecem quando a gente fala de INSS. Por quê? Porque quando veio 88, que sai a Constituição, a previdência do servidor era motivo de grande crítica. Hoje, o sonho de consumo da grande maioria dos governos é aproximar as regras do INSS da previdência do servidor. Por quê? Porque quer queira, quer não, as regras de previdência do servidor hoje são muito mais, as aposentadorias do servidor hoje são muito mais difíceis, principalmente as por tempo de contribuição, como nós vamos mostrar aqui para os senhores, do que as que existem hoje no regime geral. O grande vilão do INSS chama-se fator previdenciário. Aqui ele não existe, ainda bem, né? Mas não tem jeito de você aposentar antes dos 60 se você for homem e antes dos 55 se você for mulher. Então tem que ter a idade também, tá? Bom, hoje, o que nós temos aí em termos de aposentadoria do servidor? Nós temos a aposentadoria compulsória, que é algo que quem lida com o INSS, o doutor Hilário falou de INSS aqui, falou um pouquinho de regime geral, desconhece, tá? Por quê? Porque essa modalidade não existe lá no regime geral. Muito se ouviu falar aí da emenda 88, que alterou as regras da aposentadoria compulsória, mas ela é uma alteração que atingiu somente os servidores públicos. Nós temos a aposentadoria por invalidez e temos o que eu chamo de aposentadorias voluntárias, onde eu coloco aí aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria do professor, tá? Alguns separam aí a aposentadoria, ou melhor, inclui a aposentadoria especial e a aposentadoria do professor na aposentadoria por tempo de contribuição, o que não deixa de ser um conceito correto, mas eu prefiro separar porque é tanta informação, tanto número, que se você separar fica melhor, tá? Vamos lá, então, tentar rapidinho falar sobre cada uma delas, porque é importante. É importante para vocês em que sentido? É importante para vocês que podem estar recebendo um cliente servidor público. É importante para vocês que pretendem fazer concurso público. E aí eu queria fazer um parênteses aqui. O doutor Hilário falou que desde 2013, servidor público agora tem o seu benefício limitado a R$5.000, que é o teto do INSS. Realmente, com a criação do FUNPRESP, essa regra vale para a União, ela vale também para os estados que já implementaram o seu regime de previdência complementar, como é o caso do estado de São Paulo. Então, quem tem filhos aí na faixa de 15 anos, 16 anos, um pouco mais, na faixa de 20, filhas nessa faixa, sobrinhas, sobrinha já apareceu, avisa ela, quando ela estiver namorando, tá? Ela escolher um cidadão que vai fazer concurso público no Amapá, em Rondônia,
no Pará, porque lá não tem previdência complementar ainda. Tá? Essa história de vou casar com um menino que está fazendo concurso para juiz federal, desculpa, tudo mais, não vale a pena mais. Tá? Porque depois de tudo ainda a aposentadoria dele vai ser 5 mil. Tá? Porque aí já dançou. Ok? Mas vamos lá. Um pouquinho aí da nossa aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória não tem chance, não há razão. E você que quer ser servidor público, você que vai atender um servidor público, põe na sua cabeça o seguinte: o cara completou 75 anos, ele chega para trabalhar, ele recebe um oi e um tchau. Tá? Porque a aposentadoria compulsória, como o nome já diz, é obrigatória, é um ato compulsório que deve ser praticado pela administração pública. E ele independe de tempo de contribuição. Bruno, se o cara tiver 1 ano de contribuição, ele vai se aposentar compulsoriamente? Vai. Daí a importância de algo que nós vamos falar mais à frente, que é a averbação de tempo de serviço. E por que essa averbação é importante? Porque os proventos que esse cidadão vai receber, o valor que ele vai receber, eles serão calculados também tomando por base a média das suas contribuições ao longo do tempo, ao longo do período pelo qual ele trabalhou, e tendo este valor, esta média obtida, sendo calculada de forma proporcional, considerando o quê? Considerando o tempo de contribuição que ele tem em razão do período mínimo que é exigido na regra geral. A gente vai ver daqui a pouquinho 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Então, se o cara tem 1 ano de contribuição, os proventos dele serão 1/35. Imagina um cidadão, 18 anos, ele começa a estudar para o concurso público. Com 74 ele passa no concurso. Tá? Gente, o concurso está cada vez mais difícil. Pode acontecer, né? Ele vai tomar posse com 74? Vai. Nunca trabalhou? Nunca trabalhou. Os pais sustentaram ele até o dia que ele foi aprovado no concurso público. Tá? O que vai acontecer com ele? Depois de 1 ano de trabalho, ele vai se aposentar compulsoriamente, proporcional, 1/35. Provavelmente ele vai levar um salário mínimo, né? Ah, mas ele fez concurso para magistratura lá no Amapá, Bruno, como você falou, lá o salário é 35 mil. Tá, mas na hora que fizer a conta, né, 35 mil você vai dividir, provavelmente ele vai levar um salário mínimo, tá? Nós temos aí uma outra, tô tentando. Temos aí uma outra modalidade de aposentadoria. Eu tenho que avisar, porque a pressão é grande, E assim, eu tô acostumado com pressão, né? Tô acostumado com pressão. Por quê? Contar um segredo para vocês estão proibidos. Bom, deixa eu começar a falar, né? Eu sou de Mato Grosso, moro em Cuiabá, então o que eu vou falar é difícil de acontecer, mas é bom avisar. Minha esposa luta Muay Thai. Tá? Então, assim, eu tô acostumado com pressão, é óbvio, né? E para resolver essa pressão, eu corro. Então, tô correndo, tá? Mas, assim, não conta para ela isso não, tá? Que minha intenção de correr é me precaver contra o Muay Thai, por favor, tá? Mas, senhores, aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é uma outra situação que hoje ela está menos controvertida, mas ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Quando você lê qualquer legislação que regula servidor público, você encontra lá um rol de doenças, como existia lá no artigo 151 da Lei 8.203, lá tem um rol de doenças. Servidor público foi no médico, chegou lá no médico, e o médico fala assim para ele: olha, eu tenho uma notícia ruim para você. Aí ele fala assim para o médico: qual é a notícia ruim? Eu descobri que você tem uma cardiopatia grave. O servidor público sai do consultório, liga para os amigos e convida todos para um churrasco, para comemorar que ele descobriu que tem uma cardiopatia grave. Por quê? Porque ele leu a lei, lá na lei está escrito que tem cardiopatia grave, e essa cardiopatia grave autoriza ele a aposentar por invalidez integral. É tudo o que ele quer. Porque aí ele vai fazer o tratamento, vai ficar bom e vai
se divertir, curtir a vida. Não precisa ter idade, não precisa ter tempo, não precisa ter nada. Descobriu que tem a cardiopatia grave, tá feito. É isso? Não, gente. Esse é o grande erro do servidor. Esse é o grande erro de quem pensa que a aposentadoria por invalidez é estar doente. Aposentadoria por invalidez é estar incapaz para o exercício das atribuições do cargo para o qual os senhores fizeram concurso. Tá? E aí essa é uma vantagem. Por quê? Porque quando a gente conversa com quem quer se aposentar por invalidez no INSS, vem uma discussão danada, porque o cidadão fala assim, eu não tenho mais condições de trabalhar. E o INSS nunca aposenta ele, por quê? Porque ele pode até não ter condições de ser professor, mas se ele tiver condições de ser vendedor, o INSS diz, não, você tem condições de exercer uma função, e se essas condições existem, então você não pode se aposentar por invalidez. Tá bom? Então, aqui não, aqui é para as atribuições do cargo para o qual você fez concurso público. Por quê? Porque se eu chegar e falar assim, não, eu não vou aposentar você e vou colocar você para fazer outra função, pode acontecer o chamado desvio de função. Imagine o seguinte, fiz concurso para analista, nível superior, perfil advogado, no estado, no município, na União. E não tenho mais condições de ser analista. Mas o médico foi lá e falou assim, não, mas ele tem condições, é um cargo de analista no estado, mas ele tem condições de ser delegado, vamos readaptá-lo para delegado. Eu vou achar ruim? Claro que não, o salário de analista é muito inferior ao salário de delegado. Mas isso não é possível, porque não é o cargo para o qual eu fiz concurso. Então, senhores, primeira coisa, incapacidade laboral permanente, aposentadoria por invalidez. Bruno, e para que serve aquela relação de leis lá? Para o seguinte objetivo. Na aposentadoria por invalidez, os proventos também são proporcionais. Então imagine você que o cidadão passou no concurso público hoje, e com 1 ano trabalhando, ele acordou, olhou para ele e viu que ele recebeu 558 facadas. Mas está vivo. Só que ele não tem condições de trabalhar. Olhou ao lado e viu a esposa dele dormindo normalmente. Chamou ela falou, nossa, o que é isso? Ele fala, alguém me atacou. Ela, eu não vi nada. 558 facadas. E ela não viu nenhuma. Tá? Mas ele não morreu, mas não tem condições de trabalhar. Esse cidadão será aposentado por invalidez. Como a aposentadoria por invalidez dele não é uma doença daquela que está na lei, não é um acidente de trabalho, não é uma moléstia profissional, os proventos dele serão proporcionais. Do mesmo jeito que a gente colocou aqui, 1,35 avos. Mas, se for um acidente de trabalho, se for uma moléstia profissional ou uma doença que estiver na lei, aí sim, senhores, o que vai acontecer? A proporcionalidade estará afastada. Por isso que aquele servidor que tinha cardiopatia grave vibrou, porque ele sabe que os proventos dele serão integrais. Tá? Mas ele trabalhou 1 ano só, Bruno, mas ele vai receber integral. É o chamado benefício de risco. Tá? Existe aí uma questão importante que eu sempre digo e peço para tomarem cuidado. Bom, ao longo de 88 para cá, eu diria para vocês que o tema que foi mais objeto de modificações na Constituição Federal foi a Previdência do Servidor Público. Se nós formos contar, nós temos a emenda 3, que mexeu na Previdência Federal, nós temos a emenda 20, nós temos a emenda 41, nós temos a 47, nós temos a 70 e nós temos a 88. E está vindo aí agora outra que eu não sei nem qual vai ser o número. Tá? Então, estou falando de 6 emendas de 88 para cá. Todas elas mexendo na Previdência do Servidor Público. O que aconteceu? Em 2003, estabeleceu-se o seguinte, para todo mundo que entrar daqui para frente ou se aposentar daqui para frente sem direito adquirido,
ou sem ter regras de transição, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a aposentadoria é calculada, como eu disse, pela média das suas contribuições. Isso pegou todo mundo? Pegou, inclusive quem ia se aposentar por invalidez. Então a emenda 70 vem e tenta corrigir isso. Ela diz o seguinte, olha, a base de cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez de quem entrou antes de 2003 e vai se aposentar por invalidez depois de 31/12 de 2003 é a última remuneração que o cidadão recebeu. Para quem entrou depois dessa data, ou seja, 1º de janeiro de 2004, a base de cálculo é o resultado da média. Então, mais um detalhe que os senhores precisam observar. Que dia que o cara entrou? O cara entrou em 2002. Legal. Se ele entrou em 2002, primeiro, é proporcional à aposentadoria dele? Não. É um acidente de trabalho, então é integral. Esse integral dele corresponde à última remuneração que ele recebeu. O mesmo cidadão entrou em 2004, ele vai se aposentar por invalidez. A aposentadoria dele é proporcional? Não, não é um acidente de trabalho. O benefício dele é calculado como? Com base na média contributiva. O resultado da média contributiva é o valor que ele vai receber. Tá? Então, esses dois benefícios hoje, como vocês estão vendo aí, são benefícios que basta que aconteça o seu fato gerador. E qual é o fato gerador? Do primeiro, a compulsória, a idade de 75 anos. Do segundo, a invalidez, a incapacidade laboral permanente. Mas e as aposentadorias voluntárias? Vamos lá. Eu trouxe aqui o quadro e todas essas são normas constitucionais e isso é importante dizer para os senhores pelo seguinte. O fato de as normas serem constitucionais facilita a análise, porque do Oiapoque ao Chuí, os senhores vão ver a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá. Então nós temos aposentadoria por idade, no regime próprio temos, não sei até quando, né? 65 e 60. Só que existem dois requisitos importantes que devem ser observados. Eu só queria pedir um cuidado de vocês, porque eu tenho visto muita gente... eu costumo dizer que nós somos o patinho feio de tudo quanto é lugar, né? Nós que eu digo a Previdência do Servidor. Na verdade, nós somos, inclusive, vítimas de bullying. A Previdência do Servidor é vítima de bullying. Por quê? Nós estamos aqui numa faculdade. Então, vamos ver se aqui é diferente. Aqui tem direito previdenciário na grade? Não tem? Desculpa. Na graduação de Direito de qualquer faculdade aqui, tem direito previdenciário? Tem? Obrigatório? Obrigatório. Opa. Muito bom. No direito previdenciário, lá tem... O professor é o cidadão que manja tudo de regime geral. Tá. Mas provavelmente a ementa toda é baseada no regime geral. Tá? Por que isso acontece? Porque todo mundo fala assim, olha, previdenciária e INSS, porque a aposentadoria de servidor, você vai ver, sabe onde? Lá no direito administrativo. Porque lá é que está a matéria servidor público, não é? Aí você fica esperando o administrativo vir, aí o administrativo vem e pula a aposentadoria, porque é muita coisa para ensinar, não cabe dentro dos semestres seletivos, ele fala só um pouquinho de servidor e pula. Aí você pergunta para ele, mas professor, e a aposentadoria do servidor? Aí ele te joga, sabe para onde? Constitucional. Por quê? Porque essa norma está lá no artigo 40. Então o professor de constitucional vai tratar disso, certo? Chega no constitucional, você vê aquela parte introdutória, artigo 5º, controle de constitucionalidade, e já sabe tudo sobre a Constituição. Não é assim? E o que aconteceu com a aposentadoria do servidor público? Foi vítima de bullying, foi excluída da possibilidade de conversar com os senhores. Tá? Mas isso é uma facilidade. Para quem não quer, né, ser vítima de bullying, para quem quer encarar, é uma facilidade. E eu disse isso tudo por quê? Porque eu tenho visto muito boas pessoas escrevendo sobre, ou tentando escrever sobre Previdência do Servidor, pessoas, inclusive, que escrevem muito bem sobre regime geral, né, e tem falado algumas coisas que não condizem muito com o que, de fato, são os conceitos de administração pública, né? E aqui nós estamos diante de um caso desse.
Vocês estão vendo aqui que, como requisitos, nós temos idade, tempo de serviço público e tempo no cargo? Algumas pessoas têm dito por aí que as exigências de tempo de serviço público e tempo no cargo são exigências que caracterizam a carência da aposentadoria do servidor. Senhores, carência. Ah, eu não entendo nada de INSS, Bruno, mas você entende de carência com certeza. É só você pensar num plano de saúde. O que é carência? É aqueles 3, 4, 5, 6 meses que você tem que pagar. Para quê? Para ter direito a usar o plano, não é isso? Mesma coisa lá no regime geral. Você tem que pagar para ter direito ao benefício. Um tempo mínimo que você tem que pagar. O que acontece aqui? Senhores, tempo de serviço público e tempo no cargo não pressupõe pagamento nenhum. O que é tempo de serviço público? É o período que você trabalha na administração pública, nas autarquias, nas fundações, nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. Pode ter havido contribuição ou não. O que é tempo no cargo? É o tempo que você está exercendo as atividades. Então não dá para dizer que isso é carência, tá? Bom, nós também temos ainda, no regime próprio, a aposentadoria por tempo de contribuição. A regra geral dela diz o seguinte, que é preciso ter idade e tempo como requisito. Você falou que eu podia falar. Ela está aqui, pode falar. Agora ela mostrou para mim 1 minuto. Faltam 700 slides. Não tá, pode ficar tranquila. Ela não está aqui e meu celular acabou a bateria, ela não vai saber de nada não, fica tranquilo. Senhores, aqui nós temos, vou avançar o seu 1 minuto um pouquinho, mas vou correr, tá? Aqui nós temos requisitos conjugados, idade e tempo, tá? 60 e 35 para o homem, 55 e 30 para a mulher. Essa é a regra geral. Nos dois casos, os proventos são calculados pela média contributiva. Algumas regras de transição que existem. Primeiro, lá no artigo 2º da emenda 41, é uma regra que permite ao homem e à mulher se aposentarem mais cedo, desde que tenham um tempo de contribuição a mais, o famoso pedágio. Essa regra aqui vale a pena? Não, eu costumo dizer que ela engana trouxa. Por que engana trouxa? Porque todo mundo olha e fala assim, essa regra é o meu tamanho, eu tenho 48 anos de idade, eu tenho 30 de contribuição, já paguei o pedágio, né? E tenho 5 anos no cargo, eu vou me aposentar por ela. Senhores, é ruim porque é média, e você que completar requisitos por essa regra hoje, perde 5% por ano de idade que você antecipa em razão da regra geral. 48 anos para mulher, né? Se a regra geral é 55, nós estamos falando de 7. 7 vezes 35, você vai perder no mínimo 35% do que você ganhava na ativa. Duas boas regras. A regra do artigo 6º, que autoriza a aposentadoria quando preenchido esses requisitos. E por que ela é boa? Porque ela permite que você se aposente com a última remuneração que você recebeu, né? Com um detalhe, ela aplica para todo mundo? Não, ela aplica para quem entrou no serviço público até 31/12/2003. E a última regra de transição dos servidores, que é uma regra que está todo mundo nervoso no INSS, regra 8595. Para o servidor, ela já existe desde 2005, tá? Ela existe desde 2005, dizendo que para cada ano de contribuição a mais, diminui na idade. Qual a vantagem dela? A vantagem é que, preenchidos esses requisitos, tá? O que vai acontecer? O cidadão vai se aposentar também com a última remuneração que ele recebeu. Ela se aplica para todo servidor? Não. Ela se aplica só para o servidor que entrou no serviço público até 16/12/98. Falar um pouquinho sobre tempo de contribuição. E aqui é importante, senhores, porque a gente acabou de ver o doutor Hilário falar da importância das contribuições, e eu queria fazer uma ressalva. O que eu coloco aí? Vocês já viram que é requisito na aposentadoria voluntária, vocês já viram que é usado na proporcionalidade, e não existe um conceito específico de tempo de contribuição no regime próprio. Então, cada lei vai estabelecer o seu. Eu posso trazer tempo de outro regime para o regime próprio? Pode, claro que pode. Fiquem à vontade. Eu fui advogado, Bruno.
trabalhei há 10 anos na advocacia, agora eu quero me aposentar no regime próprio, fiz concurso, posso trazer meu tempo de advogado? Pode. Vou lá na OAB e vou pegar uma certidão da OAB que eu fui advogado. Posso averbar ela? Não. Previdenciariamente, só vai servir a certidão do INSS que você usou, ou melhor, que representa suas contribuições. E com um detalhe, para reforçar a fala do Dr. Hilário, você vai lá e contribui em cima de um salário mínimo. Esse um salário mínimo que você pagou também vai ser utilizado na hora de fazer a conta da média das suas contribuições. Poxa, mas meu salário agora é 6 mil. O salário mínimo vai influenciar no cálculo da minha aposentadoria? Com certeza vai, porque a hora que você trouxer ele, ele vai entrar na hora de calcular e você vai ser afetado por ele. Então, senhores, muito cuidado com o tempo de INSS. Ah, eu tenho um tempo de INSS, vou trazer. Vale a pena? Em alguns casos, não vale a pena. É preciso fazer um estudo, é preciso fazer um planejamento adequado para isso. Nós temos aqui a questão dos professores, onde... Já estou acabando. As aposentadorias deles têm um diferencial, que é a redução de 5 anos para aqueles que atuam em atividade considerada como de efetivo exercício do magistério. Hoje, com a Lei 11.301, essa questão está superada. O que vem a ser magistério, né? Docência, direção de escola, coordenação e assessoramento pedagógicos, dentro do quê? Dentro da unidade escolar. Um problema, por favor. Vocês viram a MP da educação que ia, não ia e parece que vai acabar a fundo, igual a reforma trabalhista, que era para esse ano, já estão falando em segundo semestre de 2017? A MP da educação. Ontem ela ia sair, ia tirar a educação física, ia tirar artes, 7 horas. Hoje já não saiu, já estão falando que não vai tirar matéria nenhuma, tá? Então vai continuar tendo tudo. Só que tem uma coisinha que estão falando lá que é um problema e que vai gerar uma discussão que estava superada em termos previdenciários. Hoje, a aposentadoria diferenciada do professor, ela só alcança quem fez concurso para professor. O STF, inclusive, já disse isso. Tá? Agora, essa MP, vamos esperar o texto, mas está autorizando a você contratar de novo pessoas que não tenham formação na área. Porque ela diz que você pode contratar o cara que tem notório saber. É assim que pelo menos estão falando. Nós vamos voltar ao tempo dos chamados professores leigos, onde não tinha o cidadão formado em pedagogia, mas ele sabia tudo de química, coloca ele para dar aula. Com certeza isso vai influenciar lá na frente a jurisprudência, vai influenciar as concessões de benefício na discussão do que esse cidadão pode se aproveitar do tempo de magistério? Ele pode usufruir desse tempo? Pode se aposentar como professor? Isso vai ser um questionamento que com certeza vai surgir. Caminhando para o fim, nós temos aqui a aposentadoria especial. Hoje, quem é o servidor que pode ter aposentadoria especial? O portador de deficiência, aquele que trabalha em atividade perigosa e aquele que trabalha com a saúde exposta a risco. Senhores, na Previdência do Servidor, não tem lei tratando desse assunto, a não ser do policial civil, do policial federal. Então isso é uma verdadeira loucura jurisprudencial, cujo maior expoente hoje é a nossa amiga súmula vinculante 33, que o Dr. Gabarra citou. Por quê? Porque ela veio para resolver o problema. E ela criou, desculpa a expressão, foi mais problema. Por quê? Porque ela vem lá e diz, olha, o servidor que trabalha exposto a risco tem direito a se aposentar observando as regras de quem? Do INSS. E lá no INSS diz, olha, você traz aqui o seu laudo técnico de condições ambientais de trabalho, você traz aqui o seu perfil profissiográfico previdenciário, reconhecendo a exposição, nossos peritos analisam, se eles validarem, ok, você se aposenta mais cedo. Certo? É assim lá no INSS. Senhores, LTCAT e PPP
no serviço público, salvo raríssimas exceções, é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo acha que tem, mas nunca viu. Não é nem todo mundo sabe, nem acha que tem, porque eu tenho dúvidas se esse bacalhau tem cabeça, por causa daquele desenho todo que a gente vê, né? Não é possível. É igual, é a mesma coisa, senhores. A administração pública não está preparada para isso, a administração pública não tem essa estrutura, não emite os laudos, não emite o perfil profissiográfico previdenciário e o servidor fica sem poder usufruir o seu direito. Por quê? Porque ele não tem o instrumento. Então a súmula vem, ajuda e ao mesmo tempo atrapalha, fora uma outra série de discussões. Só para encerrar mesmo agora, de verdade, tá? De verdade, ó, você viu a pressão, né? Ó, foi para lá só para dizer, ó, eu tô de olho em você. Tô acabando, fica tranquilo. Senhores, a grande discussão que nós vamos ter o dia, a hora que essa reforma for publicada, for promulgada, é a discussão do que é direito adquirido em termos de previdência do servidor. Senhores, direito adquirido em termos de previdência do servidor, está aí o artigo 3º da emenda 41, que é o maior exemplo de direito adquirido ou de constituição de direito adquirido. Preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício, está adquirido o direito. Faltou um item, faltou um dia. O servidor não tem a aquisição dos direitos e tem que começar de novo. Poxa, Bruno, mas eu conheço um cara que ele tem 35 anos de serviço público, todos eles contribuídos, né? Ele tem 60 anos de idade, só que ele mudou de cargo agora, ele fez um outro concurso, passou agora, está só com 4 anos. Ele pode se aposentar nesse novo cargo? Não, não pode. Falta para ele 1 ano de cargo público, já que se exigem no mínimo 5. Ah, eu conheço um cara que tem 34 anos, 11 meses e 20 dias. Se a reforma passar hoje, mesmo ele tendo a idade, o tempo de serviço público, o tempo de carreira, o tempo no cargo, ele pode se aposentar? Não, faltam 10 dias para ele completar 35. Então, ele não vai ter direito adquirido. Tá, senhores? Então, essa questão do direito adquirido, como nós temos essa série de requisitos, e que são requisitos cumulativos, sem o qual, ou melhor, onde não havendo preenchimento de um deles, você não tem direito ao benefício, o direito adquirido somente se concretiza também com o preenchimento de todos eles. É simples. A pergunta é, hoje o cidadão pode se aposentar? Se a resposta for sim, ele tem direito adquirido. Se a resposta for não, ele não tem direito adquirido, tá? No mais, aqui a súmula 359, que confirma o que nós estamos falando. Para encerrar aí, nossas obras, tá? Todas elas voltadas para o tema regime próprio. Agradecer vocês aí pelo espaço, mais uma vez, pela iniciativa. É sempre bom poder estar presente em iniciativas como essa, conversando, falando sobre previdência do servidor, principalmente quando elas têm um fim nobre como a que temos aqui hoje, tá? Nossos contatos e muito obrigado. Quero agradecer muito pelo brilhantismo das colocações aqui, professor Hilário, professor Bruno. O tempo é muito exíguo e, em respeito à organização, a gente dá por encerrado esse painel. E os dois têm os seus sites e seus contatos aí, com certeza esclarecerão algumas dúvidas que os senhores tiverem. Tá? Muito obrigado a todos.